a gente vai ver quem é que pode e quem que não pode usar os hormônios. Lembrando que você tem que diferenciar os hormônios sintéticos e bioidênticos. Quando eu falo hormônio sintético, aí vem todo aquele problema. A pessoa que não pode tomar os hormônios sintéticos, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que têm problema de trombose, as pessoas que têm histórico na família de câncer, esse tipo de contraindicação tá relacionado aos hormônios sintéticos, aqueles que eu falei que são remédios, são medicamentos que não são iguais aos hormônios que a gente usa, são parecidos, que foram feitos no laboratório, tá bom? Quero falar para você aqui o seguinte, quais são as pessoas que não podem usar os bioidênticos, tá bom? E eu vou dividir aqui nos 3 hormônios. Por exemplo, a testosterona. Quem que não pode usar uma testosterona bioidêntica? Vamos lá. Problemas no fígado. Por quê? Porque o fígado o fígado que vai metabolizar a testosterona. Então, quem tem tumor no fígado, quem tem hepatite, não pode estar usando testosterona, mas olha só, testosterona via oral. A de passar na pele, o creme, implante, tudo que não for pela boca, pode, tá bom? E ainda falando da testosterona, quem não pode usar testosterona? Quem tem uma condição, uma doença chamada policitemia, ou seja, a plaqueta no sangue está muito alta. E aí o que acontece? Se a pessoa está fazendo o tratamento da policitemia, da plaqueta alta, como a doação de sangue, se doar e a plaqueta estiver normal, pode usar a testosterona. Bom, agora a gente vai falar do uso do estradiol, que é o hormônio que nós vamos conversar ainda sobre ele, e existe um momento adequado para você usar, para você ficar bem. O estradiol ele é excelente no momento certo. E quais são as pessoas que não podem? Quais são as mulheres que não podem estar utilizando aí o estradiol mesmo sendo bioidêntico? Por exemplo, as mulheres que têm câncer de mama, que estão com câncer de mama lativo, e é específico aquele câncer de mama que é hormonal, que a gente chama, são câncer de mama com receptor positivo, tá? Essas mulheres, né, tem que ficar em observação, não podem estar utilizando. Existem alguns detalhes, algumas exceções, mas que na grande maioria das vezes o ideal é realmente não utilizar como bom senso. A segunda coisa importante é o câncer de útero. Quando a mulher ela tem um câncer dentro, né, na parte interna do útero, também é contraindicado o uso do estradiol. A mulher, quando tem o sangramento vaginal de causa desconhecida, também não deve estar utilizando o estradiol. Mas a partir do momento que você já sabe o que está acontecendo, você já descobre a causa desse sangramento vaginal, de repente é uma carninha crescida benigna, onde a mulher fez já o tratamento, não tem mais esse sangramento, isso não contraindica o uso do estradiol. Joia? E a quarta dúvida que está sempre ligada ao uso do estradiol é a presença de trombose, se a mulher tem na família ou tem uma história de trombose, de embolia. Essas condições, elas contraindicam o uso de hormônio, de qualquer hormônio via oral, tá? Principalmente os sintéticos, esquece sintético. Agora, os bioidênticos, a mulher que tem esse problema de trombose e tudo, ela pode utilizar, já tem estudos científicos comprovando a segurança, só que você tem que usar a forma de gel, de creme, de adesivo, nunca via oral. Você pode estar usando de várias maneiras, menos via oral. Não existe essa contraindicação ao uso do estradiol. Olha só, existe um grande preconceito, um grande conchavo aí contra o uso da progesterona, mesmo que bioidêntica, em mulheres com histórico de câncer de mama ou história na família com o câncer de mama. O que acontece? O problema é que as pessoas confundem a progesterona idêntica com a progestina, que eu já falei aqui para vocês. A progestina é um hormônio, a progesterona ela é outro hormônio. A progestina ela é um hormônio artificial, criada, sintética no laboratório. Então ela sim, ela tem uma ação perigosa, ela pode sim despertar câncer de mama nas pessoas. Agora, a progesterona ela é o inverso, a ação dela inclusive já foi vista que uma das principais ações da progesterona ela diminui o crescimento de células, ou seja, se a gente está frente a um tumor, né, um tumor de mama, um câncer de mama, o uso da progesterona
progesterona, inclusive, iria diminuir o crescimento dessas células tumorais. O grande problema da progesterona, a progesterona, mesmo a bioidêntica, quando ela é utilizada, por exemplo, em excesso, ela pode causar náusea, dor de cabeça, inchaço. Então, ela está mais associada a efeitos indesejados do que a riscos de doença propriamente dito. E a mensagem que eu quero deixar sobre isso, sobre a progesterona, é: diferencie. Veja, se ela é idêntica, ela é uma coisa. Agora, se ela for um hormônio sintetizado artificialmente, ela é outra coisa. E sim, sintética, ela sim está envolvida em todos os efeitos colaterais e adversos ao uso, tá bom? Então é isso que eu quero que você entenda. Os hormônios idênticos, eles são muito mais confiáveis, eles têm menos efeitos colaterais, são infinitamente mais seguros, né, com relação a esses problemas, principalmente que afetam aí, que nos deixam aí com medo, que é o câncer, né? Os cânceres, principalmente câncer de mama, câncer de útero e outros problemas aí que podem aí comprometer a nossa vida. Bom, aí você me pergunta, né, Sinamor, por que existem então os sintéticos e os bioidênticos? Por que a gente não coloca no mundo os bioidênticos, já que são os mais seguros, os mais confiáveis, os que a gente consegue controlar, que são os hormônios, né, na verdade, que nós produzimos no nosso corpo? E por que ainda existem os sintéticos, os artificiais de laboratório, que é o que geram todos os grandes problemas? Bom, a questão aí ela é muito política, socioeconômica. O que acontece? Quando eu pego um elemento da natureza, eu não posso patentear, ser exclusiva de venda, né? Então, né, não gera receita para a indústria. O que gera receita na indústria? Quando você tem um medicamento aonde esse medicamento ele é exclusivo seu, ele não existe no mundo, ele não existe na natureza. Então, esse sim eu posso patentear, esse sim eu posso ser a única dona em cima disso. E isso vai fazer uma diferença na questão aí toda econômica das indústrias, principalmente as indústrias farmacêuticas. Então, por isso que existe ainda essa coisa aí dos sintéticos, bioidênticos, e isso vai bolar aí por um bom tempo, até as pessoas realmente, os compradores, você, né, que vai ser consumidora dos produtos, entender a diferença entre eles. Quais são os que vão te causar mal? Quais são os que vão te dar o melhor resultado sem te causar mal? Então, isso é uma coisa muito importante a ser considerada. E com o tempo, eu acho que vai ser uma coisa muito aí natural. Os hormônios, eles, a grande maioria deles, começarem a ser fabricados, mesmo que sintéticos aí pela pele, você não ter que tomá-los, mas fazer uso dos hormônios pela pele e a vaginal por outras vias, sem ser a via oral, que é a via que mais realmente causa aí os efeitos colaterais. Entendeu?